Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, e na aula de hoje nós iremos literalmente destruir a nova lei de abuso de autoridade, tá? A 13.869 de 2019, que revogou a 4898 de 65, a antiga lei de abuso de autoridade, ok? Senhores, vou trazer para os senhores a legislação toda esquematizada, resumida, pontos principais, pontos objetivos, principais características da legislação. E isso vai garantir com que você, caso preste atenção na minha aula, e se possível assista de novo e faça mais um resumo, garanta a sua aprovação, ou seja, não venha errar nenhuma questão referente à nova lei de abuso de autoridade, ok? Então, qualquer concurso público, repetindo, qualquer concurso público, lógico, estou gravando essa aula aqui de acordo com o seu edital, mas qualquer concurso público, tá? De guarda municipal, de prefeitura, para magistratura, que cobre nova lei de abuso de autoridade, pode ter certeza que vai estar aqui o conteúdo que você precisa para ser aprovado. Beleza? Pontos principais, vem comigo, nova lei de abuso de autoridade, 13.869 de 2019. Aula com questões no final, tá bom? Pau no gato, bala na agulha, senhores, vamos lá. Primeiros pontos principais, tá? Apontamentos importantes e que vão fazer com que vocês ganhem pontos de graça. Então, vai praticamente dar alguns pontos de graça aí. Por quê? Porque são dicas extremamente importantes que você, se lembrar dela, caso você se lembre dela e recorde delas, já vai garantir ali a questão. Então, olha só, primeiro ponto, não há crime culposo na lei. Então, a nova lei de abuso de autoridade, ela não trouxe uma previsão legal para a modalidade culposa. Não há de se falar em crime de abuso de autoridade culposamente ou conduta culposa no que tange a modalidade de abuso de autoridade. Você tem um homicídio culposo, não tem? Você tem um homicídio culposo, claro, porque existe uma previsão legal para existir o homicídio culposo. Mas não existe uma previsão legal para existir o abuso de autoridade na modalidade culposa. Então já mata essa dica aí, já anota no seu caderno e pau no gato. Segundo, não há reclusão. Calma, tá? Calma que eu vou explicar para você. Reclusão é um regime de cumprimento de pena, tá? Então não há pena de reclusão, mas cuidado, não é porque não há pena de reclusão que vai ter só crimes, existem também os crimes de menor potencial ofensivo na lei de abuso de autoridade. O que eu quero que você entenda é que com essa dica, você já mata uma porrada de questões que, consequentemente, caso você não tenha gravado a pena, coloque na pena ali reclusão, você vai falar, opa, não tem reclusão, beleza? Então vem comigo, pau no gato, olha só, então não há reclusão. Você tem detenção, pena de multa, mas não tem reclusão, belezinha? Você tem detenção, pena de multa, mas não tem reclusão. Show de bola? Segundo, todos os preceitos secundários possuem detenção e multa. Então, olha só, todos os preceitos secundários possuem o quê? Detenção e multa. Show de bola? Nem todos os delitos são infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, existe também o crime de abuso de autoridade. Tá? O que é infração penal, senhores? Quem estudou comigo direito penal no nosso portal do aluno, né, na matéria de teoria geral do crime, eu trouxe para os senhores lá o conceito de infração penal. A infração penal pode ser crime delitos, né? Crime delitos, ou pode ser o quê? Contravenção penal. A contravenção penal é um crime, só que de menor potencial ofensivo, tá? Então você vai ter sim as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais, mas também os crimes de abuso de autoridade, tá? Então nem todos os delitos são infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, vai ter também aí delitos crimes, tá? Que configura crime. As ações são públicas incondicionadas. Professor, o que é isso? Os senhores também estudaram isso comigo na matéria de Código de Processo Penal, tá? Das espécies de ação penal. Ação penal pública condicionada à representação da vítima, incondicionada, subsidiária da pública, privada, enfim. O que você tem que entender sobre lei de abuso de autoridade? É que é uma ação penal pública incondicionada. Não depende de representação. Belezinha? Só isso, não fica viajando não. Só isso. Porque é isso que vai cair na sua prova lá. É pau no gato, é direto no ponto, e é sem mamãe me chora. Vem comigo, Xiribicobas. Então, olha só. O que é abuso de autoridade? Aí você tem conceito doutrinário e o conceito da própria legislação do que é o abuso de autoridade. Show de bola? Vamos aqui, então, para esse querido doutrinador aqui, tá? O René do O Souza, de um modo geral, ocorre abuso de autoridade quando o agente público exerce o poder que lhe foi conferido com excesso de poder ou desvio de finalidade. Para aqui. Como assim? Simples. O abuso de autoridade vai ser quando você exceder a sua competência ou agir em desvio de finalidade. A finalidade sempre tem que ser pública. A finalidade do agente público será sempre atender a finalidade pública, atender a finalidade do coletivo e não a dele. Tanto é que se você age, você sendo um agente público, age atendendo a sua finalidade pessoal e não a finalidade pública, você já fere o princípio da impessoalidade, o princípio da
legalidade, aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, dentre outros princípios implícitos também que você vai estar ferindo aí, o próprio princípio implícito da finalidade. Então, o agente público, a própria administração pública, ela deve agir em finalidade pública e dentro da sua competência. Então, se ela excede a sua competência, abuso de autoridade. Se ela desvia a finalidade, abuso de autoridade. Então, a infração penal não divide em crime e contravenções? A infração penal, você tem aqui, infração penal não divide em crime e contravenções? Você tem também o abuso de autoridade, que pode ser excesso de competência, excesso de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder, tá vendo que são sinônimos? Excesso de competência, excesso de poder ou desvio de finalidade, tá vendo? Desvio de poder. Professor, me explica na prática. Vamos supor que eu sou supervisor da prefeitura, mas eu não tenho competência para te mandar embora. Eu só tenho competência para te dar uma advertência, tá? E você faltou lá 2 dias e não levou atestado. Você é servidor público estável, tá? E eu também servidor público estável. Mas eu sou o supervisor da equipe, mas eu não tenho competência legal para te exonerar do cargo. E eu vou lá e te exonero. Isso é o quê? Um abuso de autoridade. Por quê? Houve um excesso de poder. Eu excedi a minha competência. Logo, isso é o quê? Um abuso de autoridade. Professor, me fala agora então do desvio de finalidade. Como assim? Ora, você age em finalidade diversa daquilo previsto em lei. Então, você não agiu em finalidade pública. Geralmente, senhores, tem que ter o dolo específico, tá? Mero capricho pessoal, ou para prejudicar outrem ou terceiro, belezinha? Tem que ter esse dolo específico, que a gente vai trabalhar aqui agora, belezinha? Em resumo, para a gente não ter que ler essa merda toda aqui, tá? Desse doutrinador respeitado, tá? É só porque a gente não tem tempo para perder, beleza, senhores? Em resumo, o que é abuso de autoridade? Excesso de poder ou desvio de finalidade. Excesso de poder ou desvio de finalidade. Excedeu a competência? Excedeu o poder que tinha? Abuso de autoridade, a priori, tá? Houve desvio de finalidade? Houve desvio de poder? A priori, abuso de autoridade, porque tem que ter o dolo específico. Essa legislação aqui, ela cobra o dolo específico, aquele dolo subjetivo, que é a intenção do agente. Se a intenção é para mero capricho pessoal, ou satisfazer interesse pessoal, ou prejudicar outrem, aí sim já vai ter pressuposto ali a configuração do crime de abuso de autoridade, beleza? Vamos agora então para o que a Lei 13.869, nova Lei de Abuso de Autoridade, traz para a gente o conceito do que é abuso de autoridade. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, né? Aí entra um outro debate aqui. Aí o cara que está de licença prêmio, ou o cara que está de licença maternidade, ou licença férias, ou licença sem remuneração, e aí? Comete abuso de autoridade? O cara está na praia, como é que faz? Vamos ver isso aqui já já, tá? Então, olha só, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, ele abusou do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Olha só o dolo aqui, ó. Olha a vontade do agente. Olha a finalidade objetiva aqui, ó. Olha só, ó. Com a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então o policial militar pode sair abordando os outros na rua de qualquer forma aí? Não pode. Se pudesse, ia ser bom demais, gente. Nossa senhora. Se o polícia militar pudesse sair abordando todo mundo aí, ia ser bom demais. Se o delegado pudesse instaurar inquérito policial do jeito que ele quisesse, sem seguir os ditames do Código de Processo Penal e da Constituição Federal, ia ser bom demais. Se o juiz pudesse decretar prisão aí de qualquer jeito, ia ser bom demais, mas não pode. Não é bagunçado, as coisas não são bagunçadas. Todos estão debaixo da lei. Tá? Todos estão debaixo da lei. Em regime democrático, pelo menos deveria ser assim, né? A gente tem um aí que está acima da lei, né? Não vou falar o nome aqui não, para não receber processo, eu já estou sendo processado demais. Você já pensou, aí esse povo vai me processar? Mas é uns caras aí que parece que é semideus, você vai saber de quem que eu estou falando. É um dos poderes aí, né? Você tem o legislativo, executivo, judiciário, é um desses aí, que acha que está acima de tudo, né? Mas enfim, na prática, né? Melhor, na teoria, na prática não é assim, mas na teoria, todos estão debaixo da legalidade. Então o cara não pode simplesmente sair abordando os outros por mero capricho pessoal, ou para satisfação pessoal. Ah, esse cara me bateu na escola, agora eu virei polícia, eu estou vendo ele andar de moto ali, vou abordar ele. Não. Para abordar tem que ter uma fundada suspeita, beleza? Tem que ter uma fundada suspeita, ou em flagrante delito, você pegou o cara cometendo um crime, né? Ou recebeu uma denúncia, aí você pode abordar. Não é assim chegar lá e abordar, não. Se você sofreu ou sofre algum tipo de perseguição nesse sentido,
pode procurar um advogado, vai no Ministério Público, oferece a denúncia, vai na própria... Cara, toca o terror, porque esse tipo de gente tem que sair da corporação. Não representa. Graças a Deus, a Polícia Militar tem mudado muito, tá? Excelentes profissionais que têm entrado agora. Então, essa cultura antiga de que eu vou fazer o que eu quero quando eu estou na polícia, eu vou tocar o terror, graças a Deus está ficando para trás. Era medieval. Os valores da Polícia Militar têm que continuar, porque são essenciais. Senão a Polícia Militar não estaria aí anos e anos aí, né? Agora, existem algumas coisas com base na legislação da própria administração pública que, pelo amor de Deus, não existe isso. Não é sair abordando os outros de qualquer jeito, não. Então não vai achando que você vai virar polícia e vai sair abordando. Tem que ter fundada suspeita. Exemplo, toca no rádio do Copom ali, gol preto, placa não sei o que, roda cromada, saiu fuga, furtou o supermercado Renascer. Aí você vai caçar o quê? Gol preto, filho. Na rota que foi passada para você, primeiro gol preto que para, você, eu abordei, era um juiz. Foda-se, houve uma fundada suspeita, pode ser juiz, pode ser o caralho que for, entendeu? Agora, né, eu tô andando ali, não tô fazendo nada, deixa eu abordar essa mulher que tá dirigindo aqui, achei ela bonita demais, deixa eu abordar ela. Não pode. Cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Bens jurídicos. Quais são os bens jurídicos, né, protegidos pela norma? São dois. Tá? São dois bens jurídicos protegidos pela norma, protegidos pela legislação, tá bom? A gente chama, inclusive, essa legislação que ela contém bens jurídicos pluriofensivos. Pluriofensivos. Como assim pluriofensivos? São dois bens jurídicos que vão ser ofensivos ao mesmo, que vão ser ofendidos ao mesmo tempo. Por isso, pluri, não une, porque são dois, tá? Olha só, o primeiro, regular funcionamento da administração pública. E segundo, os direitos e garantias fundamentais. Geralmente, a pessoa que obedece à lei de abuso de autoridade, ela trabalha de acordo com a própria regulamentação e organização da administração pública. Quando ela não faz isso, ela vai contrário a isso. Entendeu? E, geralmente, a pessoa que sofre o abuso de autoridade, ela vai ter em algum momento algum direito e alguma garantia sua fundamental lesionado. Então, ela vai ter algum direito seu lesionado por conta desse abuso de autoridade. Belezinha? Então, é isso mesmo, tá? São dois direitos aí, são dois bens jurídicos tutelados, tá? Bem jurídico, a gente sabe que é o valor, né? O bem jurídico é o valor, que é protegido pela norma, e você tem o objeto material, que é a pessoa ou o objeto sobre a qual recai a conduta. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui do relógio, olha só, vem comigo. Exemplo, ao subtrair para si um relógio alheio, você subtraiu o quê? Crime de furto. Não houve emprego de violência nem grave ameaça, você só furtou, 155 do Código Penal, lembra? Subtrair para si ou para outra coisa móvel alheia que não lhe pertence, beleza, foi lá e subtraiu. Subtrair para si um relógio alheio, o agente pratica um furto, beleza. Cujo objeto material, olha aqui, o objeto material é o relógio, objeto sobre o qual recai a conduta. E cujo bem jurídico é o quê? O patrimônio. O bem jurídico é o valor que aquele relógio tem. O objeto material é o quê? O relógio. O objeto material é o relógio. E o bem jurídico é o valor que aquele relógio tem. O relógio valeu quanto? 100 mil reais. Pronto, esse é o bem jurídico. É a porra do valor. Qual que é o bem jurídico mais valoroso que eu e você temos? A vida, cacete. A vida, né, somado com a dignidade da pessoa humana. Não adianta você ter uma vida também, uma vida de bosta, né? Você tem que ter a porra da vida, né? Somando ali com a dignidade da pessoa humana. É duas coisas andando juntas. Essa porra de vida, vida e dignidade. Tá? Então, a vida e a dignidade, né, são os bens jurídicos tutelados mais preciosos que nós temos aí. Beleza? O que é abuso de autoridade mesmo? Mais uma vez, revisãozinha básica. Quanto ao caput, né, da lei de abuso de autoridade. Abuso de poder ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência, então excesso de poder, foi o que eu expliquei para os senhores, ou quando pratica um ato com um objeto diverso, desvio de finalidade, tá? Daquele para o qual foi incumbido, ou seja, o desvio de finalidade. Tá vendo? Em ambas as hipóteses, a tipificação do delito está condicionada ao fato de o agente praticar as condutas no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. Então, ele tem que cometer aquela conduta no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Então, ele está exercendo a função pública ou a pretexto de exercê-la. Tá? Então tem que ter esse dolo aí, tá? E põe isso na sua cabeça, senhores. Olha só, coloca isso na sua cabeça. Toda e qualquer conduta só será considerada criminosa perante a que é a lei de abuso de autoridade, caso o agente pratique o fato com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então tem que ter todo esse conjunto da ópera para configurar abuso de autoridade. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ter todo esse conjunto da obra para caracterizar a abuso de autoridade, senão vai ser outra coisa. Belezinha? Você tem, por exemplo,
dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, do 312 ao 327 do Código Penal. Você tem ali o crime de prevaricação. Não é para satisfazer interesse pessoal? O cara deixou de praticar ato de ofício, retardou em benefício pessoal, para atender interesse pessoal? Aí seria abuso de autoridade? Não, vai ser prevaricação. Porque não englobou toda essa conduta aqui. Fora também que a própria lei de abuso de autoridade, ela entra como preceito secundário. Tá? Eu vou explicar isso para vocês já já. Belezinha? Então, olha só. Beleza. Reparem, portanto, que o parágrafo 1º elenca um elemento subjetivo especial. Trata-se do artigo dolo específico. Aí eu trouxe um outro exemplo para vocês. Olha só. Imaginem, por exemplo, que um juiz de direito, ele decreta medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei. Então, o juiz decretou ali, né, uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei. Está claro que está indo contrário ao que a legislação prevê. Se foi, senhores, com o dolo específico de prejudicar o terceiro ou de satisfazer interesse pessoal dele, é abuso de autoridade. Se não foi nessas especializações, se não foi com esse dolo específico, não é abuso de autoridade, não. Tá entendendo agora? Então, olha só. O crime de abuso de autoridade? Vamos ver aqui o que fala o artigo 9º da nova lei de abuso de autoridade. Sim, mas desde que a privação de liberdade decretada em desconformidade com a lei tenha sido praticada com o fim específico de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou ao terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se não tivesse esse fim específico, esse dolo específico, esse dolo direto aqui, esse dolo objetivo, a intenção mesmo do agente, que era prejudicar o cara ou satisfazer interesse pessoal ou por mero capricho pessoal, não seria abuso de autoridade, não. Beleza? O exemplo trazido consagra a ideia de que o vetor hermenêutico do artigo 1º, parágrafo 1º, irradia efeitos para a lei toda, condicionando a tipificação à presença de pelo menos um dos elementos subjetivos específicos, que foi o que eu expliquei para vocês, tá bom? Outro ponto importante, que eu comecei a falar e nós vamos voltar agora, tá? Na questão de subsidiariedade. A lei de abuso de autoridade é aplicada de maneira subsidiária. Como assim, professor? Vou te explicar. Residual, isto é, apenas aos casos em que o abuso não configurar algum crime previsto no Código Penal ou em outro diploma normativo. Então, se nós vamos ter uma conduta que parece abuso de autoridade, mas já está previsto no Código Penal ou em outro ato normativo ou em outra lei, tá? Que vai ser aquela conduta, já não é abuso de autoridade. Eu trouxe para vocês o exemplo da prevaricação, e nós vamos falar dela de novo. Então, olha só. Logo, é evidente que o agente que prevarica, lembra do cara que comete prevaricação? Também acaba, de um outro modo, abusando de sua autoridade. Claro, né? Seja por excesso de poder, seja por desvio de autoridade. A ele, entretanto, serão aplicadas as penas previstas no Código Penal. Né? Não são combinadas à lei de abuso de autoridade. Por que, senhores, que não vai ser combinada a lei de abuso de autoridade? Porque ela é o quê? Subsidiária. Aplicação subsidiária da lei de abuso de autoridade. É simplesinho. Eu vou deixar o PDF disponível para vocês fazer o resumo depois, tá bom? Quem são os sujeitos do crime? Aí você tem um sujeito ativo, que é quem? O agente público, a própria administração pública. Vou trazer aqui o que fala o artigo 2º na nova lei de abuso de autoridade, né? Então, ele que é o agente ativo, aquele que lesiona o bem jurídico tutelado, aquele que causa, né, a conduta delitiva, aquele que fere, aquele que cometeu a infração penal, aquele que de fato praticou a abuso de autoridade. Esse é o sujeito ativo. E quem é o sujeito passivo do crime? Você tem passivo constante, passivo eventual, né? Enfim. O agente passivo, antes de mais nada, é quem? É o agente que sofre. É aquele que teve o seu bem jurídico tutelado lesionado, aquele que sofreu a agressão ao seu bem jurídico tutelado. Beleza? Constante é o Estado, interessado na paz pública, na segurança, né? E eventual é o agente, é a pessoa. Mas, para simplificar, entenda o seguinte: agente ativo, quem pratica a conduta criminosa; agente passivo, quem teve, quem recebeu as consequências, quem foi lesionado. Vou simplificar mais um pouquinho, vamos sair do termo técnico. Você furtou o relógio de alguém, você é o agente ativo. O desgraçado lá que teve o relógio furtado é o agente passivo. Prontinho? Show de bola? Então tá. Já expliquei essa porra aqui. Né? Então você vai ter aqui a previsão taxativa, tá? Taxativa do artigo 2º dos agentes ativos da lei de abuso de autoridade. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Qualquer administração pública direta, União, Estado, DF, município. Qualquer administração pública indireta, fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Beleza? Compreendendo, mas não se limitando a. Então, compreendendo, mas não se limitando. Então, isso aqui é uma base, mas a gente não vai se limitar nisso aqui. É só uma base para você entender, beleza? Quem são esses agentes aqui da administração pública? Servidores
públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Militares aqui são os militares do 142 da Constituição Federal e os militares estaduais, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. Do 142 você tem um Exército, a Marinha, Aeronáutica. Então, quando ele fala militares, ele se refere aos militares federais e aos militares estaduais. Tá? Membros do Poder Legislativo. Quem faz parte do Poder Legislativo? Você tem os vereadores, você tem ali os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, entendeu? Membros do Poder Executivo, você tem o quê? Prefeito, governador, seus secretários, presidente da República, seus ministros, vice-presidente, tá vendo? Você tem ali membros do Poder Judiciário, o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau, os tribunais, o STJ, o STF, e essa porra toda aí, belezinha? Membros do Ministério Público, promotor de justiça, membros dos tribunais ou conselho de desconto, tá vendo aí? Então, parágrafo único, reputa-se agente público, aqui vai trazer a reputação. O que é o conceito de agente público, né? Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidas pelo caput deste artigo, tá? Senhores, você tem aí os servidores públicos em caráter excepcional temporários, beleza? Você tem os famosos processos seletivos simplificados. Aqui em Minas Gerais, em 2018, nós tivemos o PSS, Processo Seletivo Simplificado, para quê? Para a Polícia Penal. Em 2018 era agente penitenciário ainda, né? Isso se tornou polícia a partir de 2020. Então, você tem ali o policial penal temporário, 3 anos, podendo ser prorrogado e ficar mais 2 anos. O cara podia ficar 5 anos e acabou. Isso é o quê? Uma função pública temporária. Você tem uma outra espécie de servidor público também, que é aquele que é só no dia. O mesário, o júri, que nem recebe remuneração. Então, engloba todos esses aqui, beleza? Isso aqui é bom você anotar para você ficar aliado. Isso aqui eu já expliquei já, a porra do agente já. Concurso de pessoa. É possível ter concurso de pessoa? O que é concurso de pessoa? Artigo 29 do Código Penal. Quem, vírgula, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade. Artigo 29 do Código Penal. Tem uma aula minha no Portal do Aluno sobre isso aí, top, 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 beleza? Então, olha só, o particular, ele pode cometer crime de abuso de autoridade? Porque se eu, policial militar, te dou um tapa na sua cara só para satisfazer interesse pessoal meu, eu cometi o quê? Abuso de autoridade. Agora, se eu sou um civil comum, não tem vínculo nenhum com a administração pública, te dou um tapa na cara, eu cometi o quê? Ilegalidade. Ilegalidade, e não abuso de autoridade. A pergunta é, existe a possibilidade de um particular, alguém que não tem vínculo nenhum com a administração pública, cometer crime de abuso de autoridade? Sim, em concurso de pessoas com agente público, sabendo da condição do cara de agente público. Beleza? Então, o sujeito do crime, inclusive que é crime próprio, né? Crime próprio justamente por isso. Porque é crime praticado somente por agente público. Mas, em concurso de pessoa, o próprio particular pode cometer também. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é apenas o agente público. Sendo assim, crime o quê? Próprio. Porém, como a condição especial do funcionário público funciona como verdadeiro elementar desses delitos, comunica-se ao particular que eventualmente concorra na condição de coautor ou participe. É o artigo 29 do Código Penal que eu falei para vocês. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Beleza? Justiça militar, antigamente, na antiga legislação, não podia julgar, né? Não podia julgar os crimes de abuso de autoridade, agora já pode julgar, tá? A legislação nova trouxe esse parênteses aí, abriu esse leque, né? Trazendo essa possibilidade da justiça militar também julgar os crimes de abuso de autoridade cometidos pelos seus militares, ok? Vamos avançar aqui. Agente público de férias ou licença. E aí? O cara tá de férias ou tá de licença na praia tomando um sol ali, um bronze ali. Senhores, ele pode cometer abuso de autoridade? Pode. Se ele invocar o cargo para si, como assim? Imagina que eu tô na praia ali, bronzeando ali, e passa um cara que eu não gosto da cara dele de jeito nenhum. Aí eu pego uma pistola e falo assim, e aí, filho de uma puta, você não lembra de mim não, desgraçado? Você ficava me humilhando na escola, roubando minha caneta, pegando as meninas que eu queria pegar, você socava o dedo no meu cu. Você lembra disso, seu desgraçado, filho de uma... Pois é, virei delegado de polícia agora. Mão na cabeça, filha da puta, eu vou te avisar. Mas peraí, eu tô revistando ele por quê? Mero capricho pessoal ou satisfação pessoal. Aí sim eu estou cometendo abuso de autoridade. Fora que eu trouxe a minha função para mim, né, a pretexto de exercê-la, tá vendo? Naquele momento eu trouxe o Estado para mim, eu assumi a responsabilidade e eu trouxe a minha função e agi o quê? Com desvio de finalidade. Beleza? Logo é o que? Abuso de poder. Então, férias ou licença não desconstitui o vínculo do agente com o Estado. Lato sensu. Logo, desde que pratica a conduta em razão de seu cargo, poderá sim sofrer as consequências da nova lei de abuso de autoridade. Foi o que eu acabei de falar. Agente aposentado. E o agente aposentado, hein? E o agente aposentado? O cara foi aposentado. Policial militar aposentado. Policial federal aposentado. Hã? E agora? Como é que faz? Delegado de polícia aposentado. Como é que faz?
Nesses casos, não mais existe vínculo com o Estado, portanto, não incide a lei. Então, acabou. O aposentado já era. Aposentou, não tem vínculo mais com o Estado. Mas ele recebe, foda-se. Ele não comete mais abuso de autoridade. Beleza? Agora, o cara que está de férias ou licença, sim. Tá? Se for em razão de seu cargo, poderá sim sofrer as consequências. Belezinha?